e também aqui no Instagram da Posturologia Integrada. Muito bem, pessoal. Então, enquanto a gente configura algumas coisinhas aqui, o Ítalo também já está entrando ao vivo conosco. A gente vai falar sobre um tema bastante interessante, que é o que é possível tratar, né? Ou o que é possível a gente contribuir com o tratamento posturológico associado a palmilhas, né? Quando a gente constrói, né, uma palmilha do nosso paciente. Então, aí, Ítalo, tudo bem? Bem-vindo, muito boa noite. Como é que estão as coisas por aí? Aqui até que hoje nem tanto, viu? Mas tá bastante frio, sim. O inverno aqui não é para os fracos, com certeza. Tá certo. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Deixa eu baixar aqui para agora sim. Beleza, então. Muito bem, esse tema que a gente vai trazer hoje é um tema bastante importante e também, às vezes, controverso, né? Porque tem muitas pessoas que ainda não entendem todo o raciocínio, né, da construção de um tratamento que leva por trás, quando dentro da posturologia nós construímos uma palmilha para os nossos pacientes, né? Então, tudo que envolve a construção dessa palmilha, o raciocínio, né, desde o raciocínio biomecânico, desde o raciocínio da própria cinemática, da própria parte da artrocinemática e, principalmente, nós, posturólogos, o nosso raciocínio é integrado, ou seja, a gente pensar na biotensegridade que vai estar repercutindo, né, quando nós construímos e aplicamos, né, uma palmilha aí para o nosso paciente. Excelente. E aí, como é que você... a gente tem até um PowerPoint preparado aqui para trazer legal. Algumas ilustrações sobre esse assunto, na verdade, né? Uhum. Mas conta um pouquinho para nós aí exatamente quando chega um paciente no consultório, que momento que você entende que precisaria esse olhar mais integrado, a gente colocar o sistema podal junto, né? Para ter mais benefício, né? A gente ter maior repercussão aí quando a gente vai estar tratando o nosso paciente, acelerar a melhora dele, na verdade, né? Maravilha, Christopher. Grande pergunta, e eu acho que para abrir, nós temos que falar justamente sobre isso, né? Quando que eu vou ver essa necessidade, quando que eu vou perceber que existe, de repente, a necessidade de avaliar ou de indicar uma palmilha para o meu paciente. E, Christopher, para responder isso, eu vou dividir ao meio aqui, né? O antes e o depois, que seria agora. Antes, eu sempre olhava para os pés quando existia, normalmente, queixas podais, né? Uma fasciite, uma metatarsalgia, de repente um esporão, ou enfim, qualquer relação ali que eu visse que poderia ser tornozelo, pé, joelho, até quadril. Parecia que o pé só chegava até no quadril. Porém, existe um depois, quando a gente vai conhecendo a posturologia, né? Quando a gente vai entendendo o sistema tônico postural de um modelo mais neuromotor, né? Ou neurosensorial. Então, quando a gente começa a compreender de uma forma um pouco mais complexa, mas um pouco mais também integrada, então nós vamos entender que todos os pacientes, praticamente, eu tenho um cuidado especial com o pé. Independente da queixa dele, independente de como ele está, eu acredito que o pé seja um grande item, digamos assim, como se fosse uma grande estaca que mantém toda a nossa estrutura e também recebe toda a nossa carga e os nossos ajustes de cima para baixo. Então, se ele chega até mim, se ele chega até o meu consultório, é porque ele tem alguma queixa, alguma disfunção. E por que não? Eu nunca vou tirar o pé
como um fator importante ali. Porém, dentro da posturologia, os nossos alunos já sabem que existem testes globais, né, que vão nos direcionar ali para nós termos um olhar mais específico para o pé, ou fazer testes específicos ali relacionados ao que nós chamamos de captor podal, que seria os pés, a pisada. Então, quando nós estamos com esse ponto de vista, que seria o hoje, né, o Ítalo agora, depois de conhecer a posturologia integrada, depois de ter uma grande experiência aí com pacientes que muitas vezes tinham queixas até de mordida, queixas de dores em ombro, coisas assim que pareciam tão absurdas, né, ao ponto de vista mais grosseiro, quando nós colocávamos uma palmilha nesse paciente, tudo isso mudava, as queixas melhoravam. Então, é muito interessante, né, para quem está conhecendo a posturologia agora, entender a importância e a complexidade do pé, não só como um fator causativo, como um pé desajustado ali que está alterando a postura, gerando alguma dor, mas entender o que está acontecendo, né, com aquele pé, como está a biomecânica, como está a função daquelas estruturas que compõem o nosso pé. Então, dar importância aos pés, eu dou a todos os pacientes. Porém, é claro, nós temos testes e também sinais e sintomas clínicos que vão nos fazendo aumentar um pouco mais o foco ali em relação ao pé, né, Christopher? Então, eu digo que a todos eu dou a importância, mas é claro, existem alguns sinais, acredito que ao longo da live você vai falar sobre isso, existem alguns sinais, algumas coisas que faz a gente já dar um olhar mais clean ali para os pés, tá? O pé, ele pode ser onde tudo começa ou onde tudo termina, né? Dependendo do ponto de vista ou, inclusive, da cadeia lesional que esse paciente apresenta, né? Então, a gente, que nem você falou, a gente correlaciona muitos sinais e sintomas durante a avaliação clínica associado a testes posturológicos e testes ortopédicos, e aí consegue entender exatamente essa frase que eu falei. O pé pode ser por onde começa ou por onde termina uma disfunção aí de uma cadeia lesional. Então, o pessoal ainda está chegando, bacana, Ítalo, a gente está recém começando, mal introduzimos o assunto, né? Temos aqui colegas, temos grandes posturólogos aqui também, temos o grande Reinaldo aí, doutor Reinaldo, que sempre nos acompanha, é um fisioterapeuta espetacular aí, que está sempre nos acompanhando, e eu aprendo muito com ele também. Ele manja muito aí de posturologia também. Coisa boa. Então, legal estar com grandes colegas aqui, pessoas que realmente se interessam por esse tema, porque eu dou a certeza que isso, que a construção de uma palmilha, o raciocínio posturológico aplicado em palmilha, é um grande divisor de águas, né, na vida terapêutica e clínica do fisioterapeuta ou do posturólogo que trabalha com a confecção da palmilha, porque ela te abre um leque de possibilidades investigativas daquela patologia, ou seja, daquela queixa que o paciente chegou até você no consultório. Então, à medida que a gente já vai fazendo a anamnese, Ítalo, pelos sinais clínicos, sintomas, testes, inclusive pela configuração postural que a gente que apresenta, a gente já começa a entender um pouco como está, né, como está a configuração proprioceptiva daquele paciente, né, e principalmente os receptores que fazem essa integração do meio externo com o meio interno, que a gente sempre vai acabar batendo nessa tecla quando se fala de qualquer questão de controle postural ou disfunções, né, biomecânicas associadas a controle postural, ou descontrole postural, a gente pode falar assim também, a gente sempre vai acabar batendo na tecla do sistema tônico-postural, que é, na verdade, o sistema proprioceptivo e as suas entradas, né, que fazem a captação, aí a integração do meio externo com o interno e o preparo aí do controle motor. Então, a gente acaba sempre voltando, convergindo novamente, né, para esse tema, porque realmente isso é neurologia, neurofisiologia básica, que a gente devia estar na ponta da língua, né, ou sempre
estar com nossos óculos de posturólogos aí, quando se atende um paciente e se busca, então, a cadeia lesional, ou seja, a cadeia disfuncional que gerou aquela queixa, né, que o paciente chegou em consultório. Então, para quem também está nos acompanhando aqui no YouTube, sejam todos muito bem-vindos aí, João, Rosângela, pessoal que está aqui conosco também. E eu já tenho uma pergunta nesse primeiro slide aqui, que é a seguinte: será que toda confecção de palmilha é igual? Será que todo fisioterapeuta constrói a mesma palmilha? Será que realmente existe um protocolo ideal, ou um protocolo básico, uma regra realmente para construir uma palmilha? Então, a gente já vai construir, na verdade, esse raciocínio juntos, né? E essa resposta vai vir ao longo da nossa discussão aqui da nossa live. Então, a gente vê muito, por exemplo, confecções de palmilhas, como tem nesse slide aqui, com palmilhas muito volumosas. Isso é muito comum, né? A gente encontrar palmilhas de ortopédicas, palmilhas que hoje a gente chama de biomecânicas, né? Que são palmilhas mais estruturadas, mais volumosas, aí que são oferecidas por alguns profissionais. Com essa pergunta, né, a gente... o Reinaldo já falou, não, é o grande segredo, né? Ele já adiantou a nossa pauta aqui da noite. Então, assim, na verdade, a gente pensar que somente uma palmilha é capaz de solucionar todos os problemas dos nossos pacientes, isso seria uma utopia, né? Nós acreditarmos que tudo é a nível de sistema podal, ou seja, que todas as disfunções são ascendentes. Então, aí já começa a primeira pista de nós pensarmos em relação ao raciocínio que vai ser construído por trás da confecção de uma palmilha e o que eu posso tratar, então, com essa palmilha. Então, assim, obviamente que eu acho que todas as palmilhas, toda a construção de palmilha parte do princípio de etapas fisiológicas do desenvolvimento anatômico, da artrocinemática, da amplitude de movimento, das relações mecânicas, né, que tem aquele pé, aquele tornozelo, com o joelho, com o quadril e a coluna do paciente. Então, isso aí, eu acredito que seja o start, o ponto principal que todo mundo que trabalha com palmilha acaba desenvolvendo esse mesmo raciocínio, que é fundamental, né, que a gente tenha esse embasamento, né, biomecânico, né, e científico também para construir uma palmilha. Mas a gente pode, né, agregar ainda, né, potencializar ainda mais os resultados quando a gente começa a fugir um pouquinho mais, ou seja, olhar um pouquinho mais, ou olhar para o nosso paciente aos demais sistemas que estão envolvidos, além da artrologia e das estruturas ósseas aí que compõem, né, um pé. Então, a gente sabe que o pé tem 26 ossos e durante a correção, né, que nós usamos, a prescrição da palmilha, dando um spoiler já, né, nem sempre dentro da posturologia a gente leva em conta somente a correção para melhora da artrologia ou funcionamento articular do pé, do tornozelo. A gente começa a explorar um pouco mais esse pé com todos os seus potenciais aí agregados. Então, nem sempre a gente vai estar focando a um levante de arco, somente um levante de arco. A gente quer entender por que esse arco aplanou, né? Isso já é da própria morfologia, da própria genética do paciente, tem histórico familiar, ou ele desenvolveu depois de um tempo,
ou se os pés planos são assimétricos, se tem um pé que é plano à esquerda, por exemplo, o outro é cavo à direita. Opa, peraí, se os dois eram cavos e um pé aplanou na metade do caminho, vamos dizer assim, né? Depois de um tempo de vida, de funcionamento, alguma coisa aconteceu. E aí, será mesmo que é só falha do tibial posterior? Que aí simplesmente aplanou? O que será que tem por trás disso aí tudo, né? Será que a gente não teria que investigar um pouco mais esse pé, ao invés de simplesmente nós colocarmos um suporte de arco e para levantar esse arco longitudinal? Então, quando eu falo em investigar esse pé, é investigar a cadeia, né, lesional, ou seja, por que gerou essa disfunção, o que está acontecendo na biomecânica, na cinemática desse paciente que levou ao aplanamento do pé. Se ele já não tinha isso antes. Uma coisa é um pé plano congênito, ou seja, nasceu assim, se adaptou assim, e quem sabe esse pé plano até mesmo não cause disfunções biomecânicas ou consequências aí por o paciente, o indivíduo ter nascido assim. Claro que para isso, né, Ítalo, nós temos testes ortopédicos, testes funcionais, que nos trazem a segurança de entender que se esse pé plano e o grau que esse pé plano tem oferece algum risco, né, já é algum preditivo para artrose de joelho, para problemas de quadril, para problemas sacroiliaca. Então, a gente estuda muito, né, além do pé, né, como posturólogos, as possíveis correlações aí que podem estar gerando ou não aquele pé plano, ou até mesmo um pé cavo, né, ou até mesmo um pé normal. Então, quem está nos acompanhando aqui no YouTube também está passando alguns slides que a gente está falando sobre isso. Então, muitas vezes, né, a gente consegue achar artigos na literatura que levam a correlação do pé até joelho e quadril. Então, dizendo que, inclusive, o pé não teria correlações com coluna hoje, ou seja, o que tu intervém, né, no pé não chegariam até a coluna. A gente respeita muito essas visões, porém, o que eu volto a falar aqui? Nem toda metodologia de construção de palmilha é igual. Então, a gente precisaria saber, dentro desse paper, ou dentro desse estudo científico, qual foi a metodologia? Foi uma metodologia tradicional de confecção de palmilhas? Né? O que foi exatamente investigado que dentro desse artigo não se chegou, né, a modular outras ou ativar outras partes do corpo, né? Porque, honestamente, quando a gente trabalha clinicamente, não é o que a gente percebe, né? Eu coloco hoje, dentro da metodologia que a gente trabalha, hoje eu consigo trabalhar torções de tronco do meu paciente, melhorar relações do plano sagital, um avanço de pescoço e cabeça, ou, né, uma retração, jogar o centro de massa dele para trás. Então, se eu consigo chegar aqui em cima, obviamente, eu tenho relações do pé, né, com o eixo podocranial, ou seja, eu tenho uma relação toda em um plano sagital e um plano transverso também, que eu vejo alterações ao aplicar informações, né, na construção da palmilha posturológica. Ítalo, quer falar um pouquinho enquanto eu molho o bico aqui? Imagina, eu estou só aprendendo, prestando atenção aqui, você está falando tudo, Christopher, e é exatamente isso aí. Eu critico muito alguns embasamentos científicos, né, alguns estudos por conta justamente disso, né, como se eu falasse assim, o time de futebol não conseguiu vencer o outro.
mas qual time, né? De qual time nós estamos falando? De quais jogadores que integram esse time? Então, acho que falta um pouco mais em relação a isso, né? Ser mais específico em relação a essas metodologias e também quais parâmetros que foram usados para avaliar essa melhora ou não, essa influência ou não, porque muitos parâmetros se baseiam em macrofisiologia, né, em macromovimentos, mas nós temos micromovimentos, né, nós temos a microfisiologia ali, e é isso que faz uma grande diferença, na verdade, no paciente, na biomecânica, enfim. Então, se nós pensarmos, por exemplo, eu já dei o exemplo numa outra live, nós falarmos do sacro e do ilíaco, na articulação sacro-ilíaco, nós temos o braço menor e o braço menor, e que o ilíaco faz a anterioridade e posterioridade, né, a superioridade e inferioridade. Então, nós temos micromovimentos que, se alterados ou se impactados, eles vão influenciar na função daquelas estruturas, seja um ligamento, seja uma cápsula, um disco, enfim. Então, isso pode gerar uma sintomatologia no meu paciente. Então, quando eu faço um estudo científico, fica muito brando, né, fica uma coisa muito, mas enfim. Passando disso, nós temos realmente essa grande importância e as facetas, né, a gente que acompanha a história da posturologia, a gente vê que no início, muitas vezes, era uma questão muito visual, né, nós olhamos o pé, como é que está esse arco, ele está assim, como é que está esse pé, é um pé supinado, não, aquela história toda. Depois nós já vimos um avanço do entendimento em relação à função, né, a biomecânica, a funcionalidade de, esse arco está plano, mas ele está funcional ou não? Então, já existia já essa visão. E agora, dentro da posturologia integrada, nós estamos acrescentando a vocês a visão também, a percepção do pé como um elemento neurosensorial, influenciando no sistema tônico postural e respondendo através de vias eferentes, né, através de respostas de tônus, respostas motoras, que vão impactar do crânio até o pé novamente. Então, isso que é muito importante entender, e é isso que não é palpável, não é mensurado, por isso que eu acredito que são muito vagas essas questões, né, de comprovações científicas. Sim. E a gente aprende a ser muito analítico, né, dentro da posturologia. Então, são os micromovimentos, a gente também usa plataformas, por exemplo, de estabilometria, de baropodometria, né, que demonstram que pequenos movimentos começam a gerar melhor estabilidade, o balanço do próprio sway corporal, esse balanço que nós temos parado em ortostase tem melhora. Trazer isso para uma redução do gasto energético, ou seja, aquela fadiga excessiva, talvez pelo simples fato de tentar manter o seu controle motor em pé, parado, ou até mesmo em movimento, né? Imagina então, a bioquímica, né, Christopher, em relação a tudo isso, né, a resposta bioquímica do corpo. Inclusive, eu falo que o maior laboratório científico é a clínica, né, e o Valdir colocou ali no Instagram, obrigado, Valdir, um grande abraço, e o Valdir é paciente nosso, grande colega, grande amigo aí já, de longa data, e ele colocou ali, sou prova viva, doutor Ítalo fez uma palmilha para mim e melhorei 100% das minhas dores. O Valdir sofria com muitas queixas, inclusive de coluna, quadril, enfim. Então, eu falo que Legal. O paciente é a melhor resposta, né, para qualquer publicação que a gente possa ver. Perfeito. Tem que ver se existe uma congruência, né, entre o que é escrito e o que é vivido, né, vivenciado. Mas eu acho que os guides são importantíssimos. Eu uso muito também, Ítalo, mas com certo cuidado. Eu realmente uso, mas sempre com um cuidado de ser um guide mesmo, mas não ser algo que te bitole. É como um conselho, né, Christopher? É como se fosse um conselho, exatamente. Né? Você não vai aceitar de prontidão, você tem que analisar, ver se aquilo é congruente, se realmente tem nexo causal ali. Então, sim, mas já é um conselho, né? Já te dá uma guia, realmente. Mas tem que tomar cuidado que muitos deles, às vezes, batem na trave ali. E realmente tem que ver se é bom para o nosso paciente, que existe a individualidade que a gente sempre fala. Então, exatamente. Isso nós temos que respeitar em cada muito paciente. Complexo, né? O sistema proprioceptivo, ele é muito, muito complexo para a gente acreditar que existe somente um fator que vá mudar todo ele ou resolver todo ele. Então, aqui a gente chegou numa parte do nosso slide que a gente vai falar sobre as indicações que eu posso promover melhor a partir de uma construção de uma palmilha, né? Então, a nível postural, a gente consegue trabalhar escolioses, né? Pacientes, grande parte da população hoje tem perna curta e não sabe que aquela artrose
de joelho, que às vezes, aquele esporão de calcânio que ele tem, ou aquela dor no quadril, ou até aquela hernia de disco foi gerada de uma perna curta. Então, isso passa muito batido. Então, já serve de alerta, tanto para os fisioterapeutas quanto ao público comum que nos assiste aqui, comum que eu digo assim, os pacientes, né, que não são da área, questionarem o seu profissional quando chega em consultório. Olha, será que eu não tenho uma perna curta? Você poderia me avaliar, tanto quanto vai num traumato ou do próprio fisioterapeuta, né, fazer uma avaliação, né? Ver se existe uma pelve mais baixa, ver se existe rotação, ver se existe, como é que está o posicionamento dos ilíacos, faz a medição das pernas para ver se existe uma dismetria, ver se essa dismetria é importante ou não, né? E aí, isso já é uma pista aí para nós sabermos se talvez todas aquelas disfunções e dores que que aquele paciente tenha, não é uma perna curta, né, que às vezes passa despercebido, isso passa clinicamente, passa muitas vezes percebido e gera diversas disfunções aí ortopédicas que às vezes vão ser buscadas tratamentos muito pontuais, como, por exemplo, a artrose de joelhos, que são comuns em pacientes com perna curta, e não tem sucesso, né? Não consegue ter uma boa resolução, o paciente reincidiva, até quando ele cai numa operação, e muitas vezes já cai lá na ponta final, que realmente faz aí a prótese de joelho. Então, outro ponto importante que a gente sempre fala dentro da construção de uma palmilha posturológica a gente usa muito o conceito de esterocepção, né? Então, são informações muitas vezes menores que vão estar cutucando o pé do paciente, ou seja, é igual a pedra no sapato, né? Para que isso? A pedra do sapato, ela é capaz de fazer você parar para uma pedra de 1 milímetro, parar para tirar o calçado, porque não consegue mais caminhar. Ou até mesmo mudar completamente a posição da sua pisada, o posicionamento do pé, aumentar uma inversão, uma eversão, para quê? Para desviar daquele ponto que está te trazendo desconforto. Não que a palmilha seja desconfortável, mas ela vai te dar lembretes, né, de você melhorar o posicionamento do pé. E aí, automaticamente, o que acontece isso? No momento que eu trabalho um pé mais invertido, eu tenho também a ação. Quem faz isso é a ação muscular, essa eversão e inversão. Então, eu começo já a pensar em reprogramação de cadeias musculares. Eu começo a pensar em mudança de padrão motor, né? E isso, a longo prazo, a gente sabe que acontece. Vai ter um engrama novo, vai ter uma corticalização, e aí eu posso depois retirar a palmilha do paciente. A palmilha não precisa ser uma órtese para o resto da vida. Ela pode ser utilizada com estratégias terapêuticas. Eu gosto de falar muito sobre isso, né? Usar a palmilha como uma estratégia terapêutica. Se o paciente não tiver uma perna curta, pois se ele tiver uma perna curta real, ele vai ficar dependente de uma palmilha assim o resto da vida. Já em âmbito ortopédico, a gente sabe e tem resultados, porque a gente tem que ver se essa disfunção, não que toda... Assim, hoje a internet é muito cheia de tabus, né? Você fala uma coisa, se não justificar todas as possibilidades, é mal visto, ou é criticado, ou as pessoas, nossa, não, falou uma bobagem. Então, assim, por que eu coloquei aqui cervicalgias? Porque a gente sabe que, por exemplo, quando eu trabalho o plano escapular, o centro de massa do meu paciente, a posição da cabeça dele, eu tenho uma outra relação de toda a musculatura cervical, né? Eu tenho um melhor equilíbrio entre uma cadeia anterior e cadeia posterior. Então, quando a gente fala cervicalgias, são cervicalgias posturais associadas a disfunções ao centro de massa.
ou uma cervicalgia que pode estar associada a uma perna curta, porque eu tenho uma tração de músculos que vai no terço posterior do quadril e se insere, né, até a base do occipito. Então, a gente tem que explicar hoje, isso é muito técnico, né, no que vai falar, para a gente também não sofrer um bullying virtual aí, né, ultimamente. Então, dores lombares, lombalgias, ciatalgias, hérnias de disco, reabilitação pós-cirúrgica, todas as patologias podais, obviamente, e patologias condrais de membro inferior também são muito bem-vindas quando a gente tem esse raciocínio de como eu vou resolver aquela disfunção. Não é simplesmente botando uma palmilha para correção de valgo, ovar, ou simplesmente tentando melhorar a relação de um arco que está plano, grau 1, grau 2 ou grau 3, que simplesmente todas essas coisas que nós citamos aqui, essas disfunções ortopédicas, vão ser resolvidas. Obviamente não, porque a gente tem que entender o nosso paciente exatamente como um paciente tridimensional. Então, tem que avaliar todos os planos desse paciente, tem que avaliar todos os movimentos dos seus eixos e ver se há melhora, né, quando coloca uma palmilha nesse paciente. Então, chegou aqui numa parte que eu adoro falar, e eu vou até virar a câmera aqui, porque a gente pensa muito na posturologia, no pé, como um sistema sensorial. Por que isso? Porque o pé tem uma quantidade de receptores em pele glabra fenomenal que são capazes de ler e de entender, né, tudo que nós temos embaixo da sola do pé. Então, obviamente que todas essas vias que hoje mensuram temperatura, dor, vias de propriocepção, vias de trato protopático, vias de trato epicrítico, que conseguem ler espessura, pressão, maior volume, menor volume, vão ter que ser processadas essas informações a nível do sistema nervoso central, a nível cortical. E todas essas informações vão ter uma resposta motor, uma eferência, né, que vai ser uma ativação de músculos e suas cadeias musculares para, né, responder àquela nova informação que eu coloquei na base, que são meus pés. Então, dentro desse conceito sensorial, a gente constrói muito do nosso raciocínio posturológico dentro desse conceito, onde a gente consegue, então, com informações muito pequenas, como eu exemplifiquei, né, a pedra no sapato, vão estar ativando, então, esses receptores, seus determinados receptores, que, na verdade, o pé eles vão ser ativados simultaneamente, mas a gente sabe que vai ter maior, como eu vou dizer, maior influência ou maior percepção sobre alguns determinados receptores quando a gente usa determinado tipo de elemento. Então, poxa, se eu quero usar um elemento que causa mais estímulo, eu sei que eu estou trabalhando sobre determinado receptor. Se eu quero usar informações que tenham... Espera aí, deixa eu voltar um pouquinho. Que sejam informações mais macias e maiores, eu sei que eu já estou trabalhando sobre outras áreas de recepção, outros receptores. Então, a gente não foge do embasamento neurofisiológico quando constrói uma palmilha, né? E quando avalia nosso paciente. Isso é muito interessante. Então, na hora da prescrição da palmilha, o que a gente faz, na verdade? A gente vai usar todo o corpo do paciente, ou seja, como um grande mapa de estudo para ver como eu melhoro e como eu integro aquele sistema podal com as disfunções que ele apresenta e, principalmente, com o centro de massa dele e o centro de gravidade.
Então, a posturologia, o que a gente trabalha muito, né? É a reorganização do centro de gravidade e a melhora também da distribuição das cargas e das tensões das cadeias musculares. E aí sim a gente inclui, né, junto a isso, o conceito biomecânico tradicional. Poxa, eu preciso melhorar uma artrose medial de joelho, então eu vou usar estratégias para liberar melhor ter uma melhor relação entre os côndilos, entre os alojamentos medial e lateral, né? Então, o que a gente fala? Eu recebi uma mensagem ainda eu atendi essa semana um dos jogadores do Chapecoense, e foi muito bacana que ele mandou uma mensagem para mim e disse: Christopher, agora sim, ele já usava palmilha antes, e disse: agora eu estou andando de Ferrari, agora vou voltar, ele estava lesionado, eu vou voltar para o jogo. Então, porque a gente explora tudo que consegue, né, dessa ferramenta que eu digo terapêutica, que é a palmilha, né? Então, a gente realmente está como se estivesse andando de Ferrari, ou seja, a gente conseguiu esgotar as possibilidades, né, para oferecer um tratamento que seja mais integrado. E como eu estava falando antes aqui, tudo que a gente vai colocar embaixo vai ter uma repercussão desse pé a nível do sistema nervoso central, vai ter uma resposta eferente, ou seja, através da aferência, vamos ter a modulação, o processamento, e vamos ter uma resposta eferente. Essa resposta eferente na verdade, representada por ativação, então, de cadeias musculares, de preparo motor, de melhora do funcionamento, ser mais assertivo na coordenação, na relação de reflexo, desde olho a reflexo de tempo, né, de perceber o movimento, ter uma melhor estabilidade, tudo isso está funcionando junto ao mesmo tempo. E aí que eu vou voltar, né, quando a gente fala sempre ao sistema tônico postural, Ítalo, porque a gente também acaba integrando essa palmilha a testes para ver se eu conseguir, por exemplo, não prejudiquei uma oclusão no meu paciente. Porque a gente sabe que palmilhas podem piorar a oclusão, gerar uma oclusão lateralizada, uma mordida cruzada, ou, assim como elas podem piorar, elas também podem melhorar, né? Então, a gente faz testes, inclusive, para ter certeza que quando eu coloco uma palmilha no paciente, eu não pioro a oclusão dele. Eu não posso estar melhorando o sistema e piorando outro sistema, porque isso vai gerar uma perturbação, uma nova adaptação, porque ele vai precisar continuar, um exemplo, né, com a mandíbula em funcionamento para fazer a mastigação, estou pensando num jogador de futebol aqui, que usa muito a estabilidade de cabeça, a partir da apreensão dos dentes, né, e para quê? Para ter mais estabilidade visual, fazer a corrida, fazer a força, fazer a explosão, chutar a bola. E se eu bagunço, né, com uma palmilha a oclusão dele, eu acabo, né, com a carreira desse jogador. Então, a gente acaba integrando todo o sistema, né, proprioceptivo, todos que vão fazer, então, conexões com o sistema tônico postural, quando eu coloco o meu paciente para estar certo que eu estou trabalhando dentro de uma biotensegridade, onde eu não vou alterar outro sistema. E isso a gente faz também para o sistema vestibular, né? O Ítalo é o cara do sistema vestibular. A gente faz também com testes visuais, vamos ver se eu não estou piorando a linha de horizontalidade, não vou ter alterações dos músculos extraoculares com maior tensão em retos, por exemplo, reto superior ou reto inferior. Então, todo esse mapeamento, na verdade, de cima até embaixo, é o que resulta na prescrição da palmilha final. Então, a gente pensa de forma muito íntegra, né? Muito total quando esse paciente chega no nosso consultório. E aí a gente volta para o conceito, né, posturológico,
da biotensegridade. E o paciente é muito interessante, até aqui no slide eu botei agora, o paciente chega em consulta, quando ele vem buscar a palmilha pós-tratamento, quando a gente apresenta a palmilha de tratamento para ele, quando ele não tem uma perna curta, né? Então, se ele não tem uma perna curta, eu não vou trabalhar com palmilhas altas, eu vou trabalhar com palmilhas finas. E ele pega na mão aquela palmilha e ele olha assim, às vezes ele pega, diz assim, poxa, você me cobrou tanto por isso aqui, tão fininho, mas será que vai dar certo? Será que eu vou ter resultado? Né? Então, é muito engraçado essa primeira impressão que o paciente tem até usar a palmilha. Quando ele tem o primeiro retorno, é muito bacana o feedback que ele nos traz, explicando isso, olha, do início eu não levei fé, mas nossa, comecei a melhorar, já deu 15 dias, já não senti mais aquela dor, já melhorou o movimento, eu voltei a correr, já não tive mais dor lombar, enfim, né, várias alterações que uma palmilha tão fina, que nós usamos normalmente dentro dos conceitos estereoceptivos, né, palmilhas com cobertura de 2 milímetros, que é uma palmilha bem fininha mesmo, com os posicionamentos dos elementos nas regiões corretas, né, para gerar estímulos que vão trabalhar o centro de massa, que vão recrutar cadeias, melhorar a inversão, eversão durante a entrada, contato e saída da marcha. Isso tudo vai ter uma repercussão ascendente, né? E desde a cobertura ou a seleção dos elementos, a gente usa evidências científicas. Olha que legal. Hoje tem evidências científicas que dizem que somente a textura é capaz de mudar o posicionamento, né, da postura sagital do paciente. Então, olha que interessante que somente a textura já pode fazer essa mudança. Então, desde a textura, quando a gente constrói uma palmilha, aos elementos que a gente vai escolher, quem está acompanhando no YouTube aqui, eu botei algumas ilustrações de elementos aqui, são elegidos através do propósito de tratamento que eu quero gerar para esse paciente. Então, cada elemento, desde a dureza que esse elemento oferece, ou da maciez, ou formato da peça, ou espessura que a peça vai embaixo do paciente, tem um propósito de tratamento, né? Então, eu quero tratar, por exemplo, se é pé diabético, eu vou ter um tipo de prescrição de palmilha. Se eu quero promover melhoras somente posturais, é um outro tipo de palmilha. Se eu quero recrutar cadeias musculares, se eu quero que essa palmilha seja mais informativa, né? Outros tipos de elementos. Se eu quero melhorar realmente um posicionamento articular, sendo mais biomecânico, então eu vou usar elementos já com maior poder de estruturação, estabilidade, posicionamento, para melhorar essas relações. Então, o leque é muito grande quando a gente fala de palmilhas hoje, e é interessante que a gente tem desde palmilhas que funcionam com evidência científica, assim como palmilhas que não funcionam com evidência científica. Então, e não quer dizer isso que a palmilha que funciona vai funcionar para o seu paciente. Pode ser que essa não funcione. Então, é a individualidade, na verdade, de todo o estudo que a gente traz na hora da confecção do palmilha, que realmente vai fazer que esse tratamento dê certo. Então, esse tema é muito legal porque é um tema que é muito disperso ainda, não existe uma unanimidade, né, na construção da palmilha, mas o que eu digo assim, tem que existir os guides, ou seja, tem que existir os conselhos, como você falou, olha, para tal coisa eu posso ir por aqui. Talvez não dê certo, mas você tem um caminho de onde recorrer e esgotar as possibilidades por ali, né? Então, tem que ser explorado, tem que se esgotar as possibilidades de cada elemento e testar
com testes posturológicos, testes ortopédicos, incluir testes que a gente utiliza, exames como baropodometria, também para ver se realmente aquela palmilha está beneficiando, né, o paciente, vai ajudar e vai melhorar ele mesmo. E aqui eu deixei o último slide aqui, ainda não é o último, que a gente fala exatamente, eu já falei, na verdade, da retroalimentação, né, da postural, ou seja, do sistema todo proprioceptivo, que ele é um sistema que se retroalimenta constantemente, né? No momento que eu tenho uma alteração num piscar de olhos, né, e abro o meu olho e já mudou a luz, já mudou, passou um carro na minha frente, enfim, eu já tenho uma outra conduta, né, eu tenho uma reação de reflexa, então já tem uma alteração também no posicionamento do meu pé, né? Então também tem, quem sabe, ativação da minha mordida por medo. Então eu tenho alteração, por exemplo, informações que vão aí por nervo trigeminal, enfim, eu tenho uma excitação da parte também toda neurológica, né? Então, isso tudo está funcionando ao mesmo tempo. Eu tenho meu labirinto, que também, né, precisou me equilibrar quando eu fui para trás, eu tenho o sistema vestibular filtrando todas essas informações ao mesmo tempo, eu vou ter que ter uma reação de cadeias musculares. Então, quando eu falo que existe uma retroalimentação e todos são interdependentes, e isso é contínuo, não é, opa, peraí, deixa eu posicionar meu pé. Posicionou? Beleza, agora então eu vou ativar o meu labirinto para me posicionar um pouquinho, me equilibrar um pouquinho mais. Equilibrou o labirinto? Beleza, então agora deixa eu reajustar minha visão, né, trabalhar um pouquinho de sacádico, movimentar para eu ter uma melhor visão do que está acontecendo. Não, isso não funciona pausadamente, a gente tem isso tudo ao mesmo tempo. Então, é muito rápido. Então, quando a gente estuda, né, o sistema tônico-postural, essas entradas informativas que a gente fala, né, vias, né, que fazem parte das entradas informativas, a gente está aplicando muito neurologia nisso e tem que entender o funcionamento e os caminhos de cada um desses sistemas e como isso repercute no pé e como o pé repercute nessas outras entradas informativas aí. Perfeito. Eu vou deixar você falar um pouco. Porque você viu que eu fiquei quietinho hoje, né? Acabei me emocionando. Ah, imagina. Você não precisa nem acrescentar mais nada. Você falou tudo. E em um momento ali eu estava o tempo todo, quando você falou do ajuste, né, da palmilha, até você deu o exemplo do seu paciente, o jogador. É muito bacana porque eu fico pensando, imagina o sistema vestibular, né, que não tem como não passar na cabeça, como é que está o equilíbrio desse jogador? Como é que está a resposta de equilíbrio dessa pessoa quando eu coloco um elemento, quando eu faço uma correção de uma disfunção de um arco, por exemplo? Então, isso é muito legal, porque quando nós entendemos a posturologia e quando nós integramos o sistema tônico postural ao sistema vestibular, que eles são a mesma coisa praticamente, então nós temos que entender que o equilíbrio do meu paciente, ou seja, o reajuste também da postura do meu paciente em frente aos desequilíbrios do ambiente, ou seja, como aquele paciente está equilibrado, se ele desequilibra, se ele tem tonturas, né, se ele tem vertigens, tudo isso pode estar ligado também ao pé, e não só, como o Christopher falou, não só a uma morfologia do pé, não só a um fator visual que nós vemos ali no pé, não só uma disfunção mecânica, mas também sensorial. Então, imagina aquele paciente, por exemplo, que tem um pé diabético e já teve uma amputação de um dedo. Então, nós não temos que pensar só na biomecânica, só na estrutura que foi amputada, ou só na falha, digamos assim, daquela musculatura, ou da função daquela musculatura, mas sensorialmente, o quanto que isso está repercutindo no sistema tônico-postural e no sistema de equilíbrio do meu paciente, que é o sistema vestibular. Será que é só colocar um elemento para estabilizar um arco, ou tem mais fatores sensoriais que estão influenciando? Além disso, de repente, aquele diabético tem uma alteração neural já em vias aferentes e eferentes, então é como se
o fio que leva a energia até a lâmpada estivesse ruim ou estivesse enferrujado, então não está chegando uma frequência, uma energia, uma carga muito boa. Então, isso vão gerar respostas ruins. Então, pensar no pé a partir de hoje, para quem está tendo o primeiro impacto aí com a posturologia, para quem está começando na posturologia, comece a observar o pé não só de uma forma visual, né? Não só de uma forma biomecânica ou funcional, mas também sensorial, neurosensorial. Então, a hora que você complementa, vendo através dessas 3 óticas, é muito bacana que você consegue respostas maravilhosas com o seu paciente. Então, é muito interessante que quando a gente conversa com posturólogos ou com pessoas que têm essa compreensão e trabalham com o paciente dessa forma, é muito legal ver os benefícios que os pacientes apresentam. E é uma pena que muitos profissionais, médicos, fisioterapeutas, colegas fisioterapeutas, enfim, várias pessoas que trabalham a postura ou trabalham os pés, não têm essa visão, né, essa integração de todos os sistemas. Então, é muito comum muitas pessoas ficarem trabalhando um labirinto e não perceber também que um pé pode estar influenciando naquele desequilíbrio, naquela disfunção, por exemplo, de tontura de um paciente. Então, isso é muito interessante. É fantástico. É apaixonante, na verdade, quando a gente começa a falar entender um pouquinho mais, né, dessas vias de comunicação, essas vias que fazem a leitura e integram aí com todo o sistema proprioceptivo do corpo. Então, é muito legal. E aqui eu deixei um exemplinho no slide, na verdade, mostrando praticamente as espessuras da maioria das palmilhas que eu faço hoje. Então, eu faço palmilhas aí com 2 milímetros, com 2,5 milímetros, com 1,5 milímetro, né? A grande maioria das minhas palmilhas, quando o paciente não tem perna curta, acabam sendo muito finas mesmo, muito extraceptivas. E é tão interessante porque, às vezes, 0,5 milímetro na hora de uma confecção, e olha que 0,5 milímetro é nada. A gente consegue uma mudança muito grande na resposta nos testes depois, nos retestes, né? E ver que melhorou muito tanto a biomecânica como o posicionamento, né, de algumas articulações e inclusive da postura desse paciente. Então, a gente tem frações de milímetros ali que são, às vezes, o suficiente para acordar aquele sistema ou aquela aferência ali e modular a postura de uma maneira correta e também o padrão de movimento, o padrão motor. Então, Ítalo, acho que eu falei, não sei se eu falei muito, falei pouco, mas falou muito bem. Sim, espero que todos tenham, o pessoal que está aqui, se quiser fazer uma pergunta, acho que esse é um momento bacana aí para a gente conversar um pouquinho também, né? O pessoal que está no YouTube, o pessoal que tá aqui no Instagram da Posturologia, se tiver alguma dúvida sobre confecção de palmilhas, como a gente faz, ou para que ainda serve, o que eu posso tratar, também dá um coraçãozinho, dá um joinha aí, acho que é muito gratificante aí quando a gente recebe esses retornos aí de vocês, a gente faz com muito carinho, tá? Com muito gosto de estar aqui, compartilhando um pouquinho da nossa vivência clínica, dos nossos estudos, do que a gente encontra aí, para trazer para vocês, para poder aportar também, que vocês tenham, se beneficiem disso também, né? Clinicamente e terapeuticamente. Então, realmente, gratidão aí a todos vocês. Então, o que mais? Quer contribuir com mais alguma coisa? Enquanto o pessoal se encoraja aí para perguntar? Ah, sim, se ninguém tiver uma pergunta, eu vou fazer uma pergunta. Não, tô brincando, é uma pergunta-questão, na verdade. Eu ia colocar uma questão que é importante, porque o pessoal pergunta muito, Christopher, sobre pé plano em crianças, tá? Em bebês, legal. muitas mães falam, olha, já percebo desde da primeira fase de crescimento do meu filho, do meu neném, que ele já tem o pezinho já com aquela morfologia, o pé bem chatinho, né, só o pé bem planinho ali, e eles ficam preocupados porque
ora, de repente, o médico fala, isso é normal, isso com o tempo vai melhorar, tudo mais, e nós sabemos, né, que existem evidências até científicas aí que mostram que praticamente 85 a 90% das crianças até os 2 anos vão apresentar ali um pé mais aplanado, né, um pé plano, e lá pelos 4 anos, mais ou menos, em média, isso já reverte, já muda muito essa porcentagem, chegando aos 10 anos ali, praticamente 5%, mais ou menos, até 7 a 10% no máximo, das crianças que tinham esse pé plano vão continuar com esse pé aplanado e necessidade de uma investigação, de repente uma palmilha. Então, isso a gente entende tudo, mas eu queria saber de você, assim, no seu dia a dia clínico, tá? Até por curiosidade minha, gente que é muito companheiro, muito amigo aí, no seu dia a dia clínico, a partir de que idade que você percebe que existe uma maior necessidade já de intervir, de repente, naquele pé plano, ou já deixar os olhos, assim, mais virados ali para aquele pé, para dar uma importância maior, acompanhar com uma frequência maior esse paciente, né, tá mais próximo. Em que idade, mais ou menos, que você percebe que realmente aquele plano, ou independente da idade, como é que você percebe isso no seu dia a dia clínico mesmo? Cara, esse é um tema extremamente polemicaço, assim. Bom, se a gente for pela literatura e pelo que se tem escrito até hoje, a gente sabe que a formação do arco da criança se dá ali a partir dos 6, 7 anos, é onde já teria praticamente a morfologia do pé já, por mais que as epífises não estejam fechadas, seria aquela morfologia, ou seja, aquele formato de pé é o qual que a criança vai ter. E a corticalização, né, junto com isso. Então, assim, o que a gente, Christopher, penso, tá, e faço, na verdade. Quando chega, eu já vejo que tem algumas alterações já de marcha na criança, ou seja, já está com 2 anos e meio, já não tem, não está dentro das fases de evolução, né? Ou seja, tem uma marcha que a gente já vê que tem uma possível desconfiança de uma marcha patológica, que aquilo daqui a um pouco pode ter um distúrbio associado, eu já começo a intervir, né, com uma palmilha assim em crianças, mesmo que não, mesmo que a literatura fale ao contrário, mas o que eu estou fazendo? O que eu faço? A gente sabe, tem até uma live que a gente podia fazer sobre isso, a gente fez ano passado, isso aí foi fantástico, deu um aulão sobre isso, né? Então, o que eu faço aqui, ó? Eu não vou intervir, já respondendo o questionamento da Valéria aqui no YouTube, com suporte de arco ou elementos estruturados, né? Eu não quero formar o arco na criança, deixa esse pé livre ainda, para quê? Para que ele tenha liberdade de posicionamento, de formação, né? Mas o que eu vou fazer? Eu vou usar informações muito pequenas, de 1 milímetro, 1,5 milímetro, para melhorar o que? O centro de oscilação de pressão da marcha, o centro de oscilação de pressão da marcha dessa criança quando ela começa a caminhar. Então, se eu consigo melhorar o centro de oscilação de pressão e o centro de gravidade dela na marcha, eu já estou fazendo muita coisa sobre as cadeias musculares. E ainda não sobre o pé. Então, eu não tenho interesse, nesse primeiro momento, de fazer formação de arco, né? E nem devo, na verdade. Eu sou completamente a favor de deixar o pé livre. Porém, a gente eu recebo muito, eu acredito que você também, muitas crianças ali com os 8, 9, 10 anos, que vieram com a mesma história. Olha, eu levei em um ortopedista, porque desde dos 2, 3, 4, 5 anos, eu já achava que meu filho não caminhava bem. Eu via que não era, já era meu segundo filho, enfim, era muito diferente do outro. Mas eu levei no ortopedista e estava tudo bem, né? E a gente sabe que isso tem uma repercussão depois biomecânica, no formato de fêmur, posicionamento de joelhos, né? Então, no próprio formato podal.
Então, o que a gente deve fazer aí com essa criança? É não trabalhar o arco, deixa o arco com liberdade, né? Então, não coloca suporte de arco, mas trabalha, né, as relações aí exteroceptivas para melhorar o centro de gravidade, melhorar o equilíbrio dele durante a marcha, para inclusive que ele use, né, tenha mais liberdade, né, e mais estabilidade para experimentar novos movimentos aí durante a marcha, né? Então, eu faço muito. Inclusive, também digo para a mãe ou para o pai, não é porque eu fiz palmilha que ele não vai caminhar de pé descalço. Deve caminhar de pé descalço também. Então, experimentar associado à palmilha solos diferentes, né? Vai caminhar na grama, na areia da praia, no paralelepípedo, vai caminhar enfim, no calçamento. Isso aí faz parte da construção, né, da formação e de acordar todos aqueles receptores que nós temos na sola do pé que estão presentes aí em pele glabra. Então, o que a gente falou ali, quem estava no YouTube viu que a gente botou algumas tabelas falando de todos os receptores que a gente tem em sola do pé. Então, eu vou precisar acordar e ativar ele, mesmo que seja uma criança e mesmo que esteja usando palmilha. Então, sim, eu coloco, não tenho medo de estar falando isso aqui, na verdade, eu coloco palmilhas em criança, mas com essa visão aí de não intervir no arco. O arco tem seu período cronológico de formação, eu respeito, mas sempre com aquele cuidado de dizer, ele tem que formar até os 6, 7 anos, mas se está com 4, 5, 6 e está muito longe de onde deveria estar, né? Então, olho que talvez já seja a hora de começar algum cuidado, alguma intervenção. Christopher, perfeito. Você chegou na cereja do bolo, você chegou no ponto que eu acho que é onde que gera essa polêmica, essa discussão. Acho que o ponto é exatamente isso. A diferença entre um pensamento ortopédico, estrutural, e um pensamento neurosensorial. Então, quando eu compartilho da mesma ideia, do mesmo trabalho que você, eu também faço exatamente da mesma forma e penso o seguinte, não é corrigir e trabalhar o pé, mas é trabalhar, estimular a partir do pé, usar o pé como um canal sensorial. E isso, igual você falou, não tô estruturando um arco, não estou limitando um arco, limitando uma função do pé. Eu estou estimulando sensores, né? Nós temos ali várias estruturas, como o Christopher falou, várias células especializadas para cada tipo de pressão, para cada tipo de tato. Então, isso é uma via de comunicação. Nós estamos usando o pé como uma via de comunicação para o sistema tônico postural ter todas as respostas em vários sistemas. Então, isso que eu acho que é o ponto ali que falta de repente, porque a visão comum, né, é muito estrutural, vamos colocar ali para levantar esse arco, mas daí o arco vai prejudicar isso, tudo mais. Então, se nós limparmos isso e trabalharmos dessa forma neurosensorial, nós podemos ter a consciência tranquila que nós estamos influenciando de maneira muito positiva na vida desse paciente. E é muito comum essa história que você falou da mãe chegar ali e falar, olha, eu já percebi muitos sinais, sintomas e tudo mais, mas me falaram que era normal, depois voltava, era normal, e agora ele tá ali com 14, 15 anos e, na verdade, tá com várias disfunções. Então, isso acontece. Eu gosto sempre de falar assim, o pé, ele tem um espaço tão privilegiado no córtex somatosensorial que seria, vamos dizer assim, seria muito pouco da nossa parte, muito pobre, não explorar, né, todos esses receptores que nós temos aí na sola do pé e mandar a informação lá para cima, porque ele tem uma conexão direta lá em cima, entendeu? Então, seria muito pouco da nossa parte não se beneficiar disso durante um tratamento. Então, eu uso e abuso do pé como uma grande porta informativa também durante meus tratamentos. E não só pensando como uma estrutura mecânica, né? Como é comum a gente ver o pé como algo estruturado, uma pilha de ossos ali, como eu botei lá no primeiro slide aqui no YouTube. Né? Então, para mim, quando eu vejo o pé, eu sempre falo assim, que eu não estou mexendo no pé, eu estou mexendo aqui dentro. A gente está já uma via direta
lá no córtex somatosensorial, quando eu já estou botando um elemento, fazendo uma esterocepção lá embaixo. Então, esse é o caminho aí. Maravilha! Recado está dado novamente, hein? Maravilha, gente. Então, já que eu quase não falei hoje, Ítalo, né? Só para avisar, era para ser meio a meio, né? Mas assim, eu acabei tomando imagina, eu nem me atrevo, deixei por tua conta aí, que é excepcional, sempre é sensacional. Eu fico aqui com meus caderninhos, vou anotando aqui, vou fazendo minhas anotaçãozinhas, porque sempre vem informação boa, sempre é um aprendizado ouvir você. Legal. E sabe que a gente quer aproveitar agora esse momento também para convidar o pessoal, que a gente vai ter uma jornada agora dia 7, 8 e 9 de julho, tá? A jornada ela é gratuita, a gente vai ensinar, né, o pessoal a avaliar postura, vai ensinar as vias de comunicação, vai ensinar testes para ativar, anular essas vias, para ver se tem relação daquela disfunção que o paciente chega no seu consultório. A gente vai também estar falando de cadeias lesionais, de testes posturológicos. Então, vai ter bastante informações, porque são 3 dias, que são informações proveitosas, que você pode utilizar já no outro dia no consultório. E o melhor de tudo, é gratuito, né? E a gente também certifica aos participantes dos 3 dias aí. Então, o convite está feito, espero que gostem e participem, já convida um colega fisioterapeuta, um colega que quer ser posturólogo, quer entender um pouco mais sobre o sistema tônico postural, entender um pouco mais sobre como funciona a manutenção da postura, como funciona o preparo motor, né? Então, a gente vai estar falando sobre isso nesses 3 dias, ensinando testes posturológicos, testes ortopédicos. Vai ser realmente extremamente aplicável, né? Já durante a jornada aí posturológica, a terceira jornada posturológica, agora nos dias 7, 8 e 9. Então, o convite fica feito. Já convida um colega, né, para participar, vocês vão ser muito bem-vindos, a gente vai estar juntos aí, trocando caso clínico, trocando conhecimento aí nesses 3 dias. Eu e o Ítalo estaremos presentes aí. Então, muito obrigado, gente, pela companhia, pessoal que chegou agora, live fica gravada no YouTube, né, a gente vai deixar esse material aí, espero que gostem mesmo. Curtam aí aqui no YouTube, por favor, compartilhe, manda um aviãozinho, manda um direct para alguém que o conteúdo aí foi entregue de coração aí, sem dó nem piedade do que a gente entregou hoje aí, tá bom? Valeu, então, muito obrigado. Fiquem com Deus e uma excelente noite aí a todos. Valeu. Boa noite a todos, pessoal. Bom restinho de semana, uma semana iluminada para todos nós aí. Amém. Valeu.